31 de outubro de 2023. Esta é a terça-feira da 30ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de Jesus. Este momento tão importante, matinal, momento de ouvirmos a palavra do Senhor, de refletirmos para a nossa vida pessoal. Nós vamos meditar hoje, nesta manhã, o texto de Romanos, capítulo 8, versículos do 18 ao 25. Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão, da corrupção, e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo, pois já fomos salvos, mas na esperança. Ora, o objeto da esperança não é aquilo que a gente está vendo. Como pode alguém esperar o que já vê? Mas se esperamos o que não vemos, é porque o estamos aguardando mediante a perseverança. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, o texto que hoje a liturgia nos apresenta como proposta de reflexão é carregado de teologia bíblica. Vai começar falando dos sofrimentos da criação. Quando nós falamos da criação, essa palavra nos remete a toda a obra criada por Deus, não somente a humanidade, o ser humano. A natureza, o cosmos, os vegetais, os minerais, os animais, enfim, tudo que Deus criou. E o texto começa assim: eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. Os sofrimentos, eles envolvem toda a criação, e não somente o ser humano. Nós vemos nos últimos dias como a natureza tem se portado de maneira desordenada devido ao sofrimento na qual ela é submetida pela exploração, pela ganância humana. A natureza está sofrendo, está gemendo, né? A criação está gemendo. E aí Paulo está dizendo o quê? Esses sofrimentos da criação, tanto de toda a obra da criação, quanto de maneira muito singular do ser humano, eles não podem ser comparados com a imensa glória que deve ser revelada, ou seja, o mundo futuro é um mundo onde não existe sofrimento para ninguém. Olha, nós nem conseguimos e nem podemos, meus queridos, na nossa consciência, que é experiencial, nós não conseguimos imaginar como é uma vida sem sofrimento. Essa é a realidade da eternidade do céu. Olha que sublime realidade. E aí o texto continua: a criação está esperando ansiosamente um momento de se revelarem os filhos de Deus. Qual é o momento em que vão se revelar os filhos de Deus? O momento da libertação eterna, o momento da justiça, o momento do céu, onde nós de fato seremos filhos, né? Tal como Deus nos destimou a serlo. Porque, ora, neste mundo, o pecado nos faz perder os trajes de filhos adotivos de Deus, não é? Quando nós pecamos, nós nos desfiguramos, né? É como se o Pai não nos reconhecesse como filhos, porque de tanta desfiguração que o pecado faz em nós, em nossa alma.
Então, quando nós estivermos na perfeição, onde não haverá mais sofrimento, dor, e onde não haverá mais pecados, nós seremos efetivamente filhos, né? E é este momento, é este fato, é esta realidade que a criação toda espera ansiosamente. Porque quando Adão e Eva pecam, não são somente eles que vão colher as consequências das suas más escolhas, mas toda a obra criada, todo o cosmos, toda a criação decaiu junto do ser humano, num estado de submissão ao sofrimento e à morte. Então, todos estão esperando a redenção final, não somente o ser humano. Olha que bonita teologia, né? E aí o texto de hoje continua. A criação também espera ser libertada da escravidão da corrupção, como acabei de dizer, porque tudo que foi criado também foi submisso a essa decadência, junto com o ser humano, que também decaiu. E aí o texto vai dizer aquela frase tão conhecida por nós, né? Sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. Nós também, né? E o texto vai dizer que nós também, junto com a criação, gememos como que em dores de parto. Consequências do pecado. Nós aguardamos interiormente a libertação do nosso ser, da nossa corporeidade. Não é? Meus queridos, um texto muito bonito para a gente refletir o quê? Né? Primeira coisa, que nós podemos evitar tantos dos nossos pecados que são prejudiciais a nós e ao cosmos. Essa é a noção e a consciência primeira a partir desse texto. O nosso pecado, por mais venial que ele seja, por menor que ele seja, produz consequência em nós e no tempo, no espaço, na criação. Se o mundo está do jeito que está, não é culpa somente de um ou de outro, de fulano ou de cicrano. Também nossa culpa, nossas escolhas, as nossas infidelidades produzem consequências exorbitantes que às vezes nós nem sabemos, nem sabemos. O que fazer? Buscar uma vida de santidade é aliviar a criação. Buscar uma vida junto de Deus é aliviar a criação. E nós vemos a questão tão priorizada pelo Papa Francisco, né? A questão ecológica, né? Ambiental, o cuidado com a casa comum, o cuidado com a natureza, o cuidado com as vias, com os bens públicos. Isso também faz parte de uma vida cristã sadia, né? Porque tem gente que vem na igreja, mas leva uma vida social totalmente desordenada. Não cuida da casa comum, não cuida do meio ambiente, não faz as suas obrigações cívicas. Isso também se configura pecado grave. É evidente que é um pecado social, um pecado estrutural, mas parte de um atentado pessoal e moral, né? Nós cuidamos daquilo que precisa ser cuidado? É essa a questão, né? Aquilo que está à nossa volta, começa nas nossas casas. Às vezes a gente fala de conversão e de uma conversão unicamente moral. Só que nós também precisamos buscar uma conversão social. Cuidar do destino do lixo, né? Para onde estão indo seus lixos? Evitar o consumismo, né? Evitar o sujar a obra da criação, fazer o máximo possível para não fazê-lo. Nós já nascemos com costumes e uma tradição de poluir. Isso é próprio nosso, é próprio nosso. Mas se esforce, tome cuidado, porque nós caímos em pecado estrutural quando nós não tomamos cuidado com aquilo que não é nosso, mas que é de Deus, que é a obra da criação. Meus queridos, depois o texto vai falar algo também teologicamente muito rico, né? Olha só, nós já fomos salvos, mas na esperança. Ora, o objeto da esperança não é aquilo que a gente está vendo. Como pode alguém esperar o que já vê? Mas se nós esperamos o que não vemos, é porque o estamos aguardando mediante a perseverança. Se a gente não lê com atenção, a gente não entende o que Paulo está falando para a comunidade romana. Primeira coisa,
nós já fomos salvos. Por quem? Por Jesus Cristo, meus queridos. Né? O mistério da paixão, morte e ressurreição, que é o mistério da salvação. Ora, nós já fomos salvos, ele já morreu por nós uma única e definitiva vez. Né? Um sacrifício único e definitivo. Ele já morreu por nós, ele já nos salvou. Mas nós ainda estamos a caminhar no tempo e no espaço. Nós estamos caminhando na história. Aquele ato que ele realizou para todos, aquele ato vai desabrochar e vai atingir a sua plenitude no dia do juízo. Eu sempre digo nas minhas pregações, nós estamos ainda vivendo com Cristo o Calvário. O dia da ressurreição dele já chegou, a nossa ainda não. O terceiro dia para nós que somos igreja, que somos corpo místico de Cristo, ainda não chegou, está para chegar, que é o dia da ressurreição final. Né? O terceiro dia para nós é o dia da ressurreição final, o dia do juízo, o dia que ele vem para acabar com o sofrimento de toda a criação e levar aqueles que lhe pertencem para a felicidade eterna do céu. Esse é o terceiro dia, nós aguardamos. Por isso que Paulo está falando, nós já fomos salvos, mas na esperança. Ou seja, nós estamos esperando ainda se cumprir o terceiro dia. Né? Por isso que quando alguém morre, esses dias me perguntaram, não me lembro quem, por que dizemos quando alguém morre que fez Páscoa? Né? Quando alguém morre, cessou o tempo, cessou a história. Se a pessoa de fato morreu em amizade com Deus, com Cristo, ela, na sua alma evidente, ela vai ser colocada na beatitude eterna. Ela vai entrar na vida de Deus para toda a eternidade. Então ela atingiu o terceiro. Ela como que atingiu ainda antropologicamente de maneira integral? Não, mas ela atingiu o terceiro dia, porque ela já está na presença eterna de Deus. Ela aguarda a ressurreição do seu corpo no final, no dia final. Né? Então essa é a nossa esperança. Nós já fomos salvos na esperança. Por enquanto a gente tem que ir enfrentando a vida, na certeza de que já está garantido o terceiro dia. Quem para pelo caminho não chega lá. Por isso que a gente precisa, por meio da fé. O que é a virtude da fé e da esperança? Né? A virtude da esperança é o nosso olhar lá naquele terceiro dia, no ponto de chegada. Se a gente desvia o olhar, a gente erra o caminho. E a fé é o combustível que nos faz chegar até lá. Por isso que precisa rezar. Né? Quem não reza, quem não recebe os sacramentos, não alimenta a fé. Ou seja, para no meio do caminho. Não vai chegar lá no ponto de chegada, que é a felicidade eterna. Né? E quem não tem esperança pode até ter fé, mas se você não espera aquilo que Jesus quer que você espere, que é o céu, você pode até ter fé, mas você não vai chegar no destino certo. Né? A esperança é o olhar no ponto que Deus quer que nós cheguemos. Prestemos minha atenção, meus queridos. Eu não sei o que você tem vivido na sua vida pessoal, familiar, se você está vivendo um momento difícil, de sofrimento, de perdas ou de tribulações, eu não sei. Ou se você está vivendo na rotina da sua vida, né? Enfrentando o dia a dia, de maneira ordinária, eu não sei o que você tem vivido. Mas uma coisa é certa, não tire os olhos da promessa de Deus. Qual que é a promessa de Deus para mim e para você? É a felicidade perfeita do céu, onde não haverá mais dor, nem sofrimento, nem morte, nem perdas. Não tiremos nossos olhos dessa realidade. Isso nos capacita a continuar, a não abaixarmos a cabeça pelas dificuldades da vida. É a fé e a esperança que nos faz ir adiante. Né? Não percamos isso. Por isso que Paulo termina dizendo assim, né? Nós estamos esperando por alguma coisa que nós não vemos ainda. Nenhum de nós experimentou essa felicidade eterna, o céu. Nenhum de nós tocou essa realidade tão gloriosa. Então nós esperamos algo que nós não vemos. E é mediante a perseverança. Persevere, não desista, insista, seja um homem da perseverança. Né?
De fato, é olharmos adiante e continuarmos a enfrentar. Vai dar certo, Deus vai me honrar, eu vou vencer essa situação, eu vou adiante, Deus vai me honrar e você vai ver. E depois, quando você chegar no ponto que você vai notar, nossa, Deus fez acontecer um milagre na minha vida, você vai dizer para você, você vai olhar para trás e vai falar assim, valeu a pena. Só que se você não continuar e não atingir pela perseverança, né, de cabeça erguida, se você não continuar, você nunca vai poder olhar para trás e dizer-se vitorioso. Só é vitorioso quem enfrenta o combate. Nós temos de aprender isso. Que Deus nos ajude, meus queridos. Hoje foi um texto bastante denso, teologicamente. Sejamos promotores da saúde do cosmos. Não sejamos promotores da decadência, da poluição, da destruição, na firme esperança de que todos nós chegaremos juntos à glória da felicidade que não tem fim. Desejo uma terça-feira abençoada a você. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.